A gente já ganhou do Santo André, a gente já ganhou do São Bento, a gente já ganhou do Santos, que reúne a santaiada toda, e hoje tem o São Bernardo pela frente, né? Um desafio dos melhores que o São Paulo tem nesse campeonato pela frente, pela campanha que faz o São Bernardo. E eu vou poder destrinchar um pouquinho aqui o que a gente viu até agora desse campeonato e, de repente, o que esperar para essa partida. Agora eu quero ver vencer o São Curica e depois vencer o São Palmeiras na final. É isso que eu quero ver a gente conseguir fazer e levantar o troféu esse ano. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área, conversando um pouquinho aí, né, nesse pré-jogo, 40 mil torcedores, mais de 40 mil torcedores no Morumbi, que legal, que coisa legal a torcida do São Paulo, né, nessa coisa de abraçar a instituição, Esse negócio aí, outro dia colocaram aí pra mim, você fica reclamando, então é melhor mudar de time, tem umas coisas absurdas que você escuta, cara, né? Preciso nem falar com relação à minha São Paulinidade, e é justamente a questão crítica que me faz manter essa a São Paulinidade, né? É por criticar, é por exigir, é por pressionar, além do apoiar nos momentos que merece apoio, é que a gente continua batalhando pela instituição São Paulo Futebol Clube. Afinal de contas, como eles dizem lá dentro, ninguém é maior do que o São Paulo. Então, se ninguém é maior do que o São Paulo, a gente tem que defender a instituição, não os pés de burro. Aí é diferente. Interessante, só abrindo parênteses aqui, eu estava assistindo um documentário da Premier League, né? E o Rafa Benítez estava falando da passagem dele. Rafa que foi vice-campeão mundial com o Liverpool, né? Contra o São Paulo, e o Rafa que foi vice-campeão com o Chelsea contra o Corinthians. Meu Deus, hein? Pé geladaço do Rafa Benítez. Mas enfim. E teve uma passagem que eu achei muito parecida com o momento que vive o Rogério Ceni, não necessariamente um momento, mas um momento um pouquinho passado, né? Ele fala o seguinte, ele chegou no Chelsea, cara, e passou lá o pessoal com faixa, não queremos você, né? Pede o boné e vai embora. Então assim, a torcida toda contra a chegada do Rafa Benítez. Ele está contratado e ele falou, o que eu tinha a fazer? Reclamar que eu não tinha apoio? Não. Eu tinha que mostrar para os torcedores que eu estava com a razão, né? E convertê-los. Afinal de contas, eles são os torcedores do clube. O treinador vem, vai embora, vem outro, e eles continuam ali. Achei muito legal isso daí, para parar com esse mimimi aí que muita gente tem com relação a alguns jogadores e com relação ao treinador também, de que tem que ficar bajulando, tem que ficar jogando talquinho, ficar enxugando o suor da testa. Ô, amigão, é só mostrar que está funcionando e ponto final. Né? E a gente vai elogiar, porque é assim que funciona. Assim funciona, inclusive, na vida. Quando você não vende, você toma paulada. Quando você vende, o diretor paga o café. É assim que funciona. Por que o jogador e o treinador vai ser diferente? Fecha parênteses. Pois bem, gente, temos uma partida importantíssima contra o São Bernardo. Por vários aspectos. Rony, mas já está classificado. Não é essa a questão. A questão, gente, eu fiz um levantamento aqui, e eu vou repetir antes que alguém vai, eu sei que alguém vai colocar. O Rony olha o copo meio vazio. Não é questão disso, gente. Né? Tanta gente usa número, e eu gosto de usar número também, só que assim, o número tem que ter qualidade. O número tem que ter informação. Né? Senão o nosso volante armador lá é o melhor passador do time. Aí você vai ver 80% dos passes dele é pro lado, passe de 2 metros. Aí até eu sou o melhor passador do time. Entendeu? Então tem que ter inteligência no número, tem que ter qualidade no número. E por que eu falei que essa partida do São Bernardo é muito importante? Senhores, o São Paulo em 10 jogos, para que vocês tenham uma ideia, o São Paulo tem 6 vitórias, certo? Das 6 vitórias que o São Paulo tem, 5 delas são justamente contra os últimos 5 colocados do campeonato. Mas isso desmerece o que o São Paulo, de forma alguma. O que eu estou dizendo é que eu não vou soltar rojão para uma campanha como essa, como muita gente aí quis fazer já. Uma coisa é você fazer a lição de casa e sua obrigação. Ponto. A outra coisa é você comemorar e soltar rojão para um número desse. Né? O São Paulo ganhou do Santos, que é o 9º colocado. O São Paulo goleou a Inter, que é a 12ª. Empatou com o Ituano, que é o 13º. O São Paulo ganhou do São Bento, que é o 14º.
e o São Paulo ganhou da Ferroviária, que é o 15º, e o São Paulo goleou a Portuguesa, que é o 16º. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? O São Paulo, meus senhores, nessas 5 vitórias, né? Eu estou falando contra o time do 12º ao 16º. Fora esse time, o São Paulo só ganhou do Santos, que é o 9º colocado. Vamos lá. Nós ganhamos aqui do Santo André, que é, na 6ª vitória do clube, que está em 7º lugar. Vocês entenderam? Então vejam bem, senhores. No G8, o São Paulo ganhou só do Santo André. O G8 que vai para a fase decisiva. É isso que eu estou querendo dizer. Do G8, o São Paulo só ganhou do Santo André. Entenderam? As outras vitórias do São Paulo é do 9º, que é o Santos, e pula para o 12º até o 15º, que é a Portuguesa. 16º, perdão. Entenderam? Então, hoje ganhar do São Bernardo significa ganhar do 2º colocado do Campeonato Paulista. Isso traz mais aval para o time? Claro que traz. Isso traz mais consistência? Claro que traz. Porque quando você olha a campanha, poxa, legal, estamos lá em 3º, beleza. Quando você olha em cima de quem foram essas conquistas, aí você vê. Até porque nós empatamos com o 1º colocado, que é o Palmeiras. Nós perdemos para o 4º colocado, que é o Corinthians, em casa. E nós ganhamos do Santo André, como eu falei, que é o 7º, que são os times que estão no G8, certo? Só que assim, o RB Brasil está no G8 também, só que nós perdemos. Entenderam a conta, então? Portanto, das 6 vitórias do São Paulo no campeonato, 5 delas são contra do 12º ao 16º colocado. Está na hora de virar isso daí, não é? Não é questão de ver meio copo vazio, não é questão de ser pessimista, não é questão de jogar água no chope, não é nada disso. São dados e informações verdadeiras, reais, porque são números, né? Em que a gente traz à tona para quê? Buscando sempre a melhora e o desenvolvimento do time. É isso que o Rogério tem que fazer. Não adianta cantar de galo pela campanha que tem, porque não tem o que cantar aqui. Certo? Repito, fez a lição de casa? Ótimo, não fez mais que obrigação. Eu vou soltar rojão porque fez a lição de casa? Não, não vou soltar rojão. Pelo menos eu não solto, né? Segundo o nosso querido irmão Milton Trajano, aquela escalação sensacional, ele pôs o Luciano distribuindo o jogo, velho. Que sensacional. Ele pôs o Nestor levantando peso, né? Que o Nestor agora vai passar por um processo de crescimento agora, pelos 165 anos para dar força pro moleque. Mas enfim, Rogério deve vir novamente com o Nestor. Tem gente que ama, tem gente que detesta. Eu acho que não tem o cara que tem meio termo com relação ao Nestor, né? Ou é uma coisa de amor ou é uma coisa de ódio. As duas coisas não batem. Continuo achando que dava para fazer uma outra coisa ali naquele meio de campo. Continuo achando isso, né? Ou de repente ele jogar, por exemplo, já falei que eu queria ver o Mendes como segundo volante. Ele acha que o Mendes é primeiro. Eu não vou nem discutir. Quem sou eu na fila do pão pode discutir com o Rogério. Eu estou dizendo que pela qualidade do passe do Mendes, eu estou dizendo pela chegada do Mendes, chutou até bola na trave contra o Santos. Eu estou dizendo por vários fatores, eu gostaria de ver o Mendes também. E aí você poderia pôr o Luan, você poderia pôr o Neves, você poderia pôr o Maia ali, né? Ou você fazer ali um híbrido. Ora o Mendes sai e quem está ali fica, e ora o Mendes fica ali e quem está ali sai. Menos o Nestor. Só que assim, vai jogar o Mendes, por exemplo, vai ficar o Luan, vai ficar o Maia e vai ficar o Neves no banco. Por quê? Porque ele tem que pôr o Nestor. Então, eu acho que tem coisa ali muito melhor para a gente fazer e colocar em campo com certeza, né? Colocaria o Pedrinho para jogar ali pela esquerda, né? Eu acho que dá para insistir com o Pedrinho ou pela direita, enfim. Aí ele vê o que ele acha melhor numa movimentação ali na frente, né? E de repente trazer um pouquinho mais para essa armação, num 4-4-2, o Galopo junto com o Luciano, né? E quem tiver mais perto do gol ali dá a finalização ou abastece o nosso querido Caleri. Enfim, tem várias possibilidades. O Rogério, na verdade, como eu já tenho falado, não creio que seja problema de jogador. Para mim, o problema do São Paulo é tático. Então, muda jogador, mas o time já tinha que ter um conceito de jogo assimilado. E não é isso que a gente vê em campo. Enfim, vamos pegar todo esse pacote e esperar que na tarde de hoje
o São Paulo consiga realmente uma grande vitória e vai ganhar 2-0 para o São Paulo hoje, uma grande vitória no Morumbi para quase 50 mil torcedores. Legal, gente? É isso aí. Depois do jogo a gente vem falando mais a respeito dessa vitória do São Paulo. Avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube, Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área, tamo junto.